Em Tiago 2, versículo 24, diz assim: Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esta palavra aqui, justificado, ela tem o mesmo significado de ser salvo. O homem é salvo pelas obras e não somente pela fé. Está escrito, né? Não sou eu que estou dizendo, está aí na palavra de Deus, em Tiago 2, versículo 24. Que o homem é justificado, é salvo pelas obras e não somente pela fé. Eu, particularmente, eu creio nisso aí que está escrito. Que a fé sem as obras, ela não salva. Do mesmo jeitinho que está escrito, eu creio. E que o que vai salvar é justamente a fé, a soma da fé mais as boas obras. Nós sabemos que tem pessoas que defendem de forma bem veemente que só a fé salva, não precisa das boas obras. E que ela acontece de forma automática. Nós vamos ver isso, se realmente as obras acontecem de forma automática na vida do cristão, né, na vida do crente ou não. Há casos em que somente a fé sem as obras salva. Há uma exceção. Quando a pessoa recebe Jesus como Senhor, seu Salvador, e em seguida morre. Ela não teve tempo ali para praticar as boas obras. Ela ali já está salva. É o exemplo lá do ladrão na cruz. Salvo somente pela fé. Mas aquele que permanece vivo, como é o nosso caso, estamos aqui vivos, recebemos Jesus como Senhor, Salvador de nossas vidas e permanecemos vivos, nós temos que praticar as boas obras. Isso é cobrado de nós, que pratiquemos as boas obras. E aí vem a questão: as boas obras acontecem automaticamente na vida daquele que entregou sua vida para Jesus? Não, eu não entendo dessa forma. Nós vamos falar sobre isso mais para frente um pouco. E o problema é justamente os extremos. Aqueles que defendem a salvação pelas obras, acham que por causa das suas boas ações, por terem um coração generoso, praticarem as boas obras, mesmo estando em pecado, eles acham que Deus vai usar de sua misericórdia e vai salvá-los, vai colocá-los lá no céu. E não é verdade. Então esses vão defender a salvação pelas obras. Que alguns vão até dizer que estamos aqui defendendo salvação pelas obras, mas não é isso. E como eu disse, aqueles que defendem a salvação pelas obras, eles não irão se importar com o pecado, com a sua vida pecaminosa. Porque o que importa é estarem praticando o bem ao próximo. E com isso Deus vai ter misericórdia e irá salvá-los. Mas veja bem, queridos, um outro problema que às vezes nós vemos aí, é quando a pessoa é justamente mais apaixonada pela sua denominação do que pela própria palavra de Deus. Tem pessoas assim, mais apaixonada pela sua igreja congregacional ali do que pelas doutrinas da palavra de Deus. As doutrinas da sua igreja falam mais forte. A pessoa coloca as doutrinas da sua denominação ali acima da palavra de Deus e as defende ali com unhas e dentes. Nós sabemos ali que muitos não têm coragem de romperem com as suas denominações. E muitos ali deixam muitas vezes de estarem abraçando as verdades que estão na palavra de Deus por diversas razões, por vários motivos. Nós vamos ver aqui alguns deles. Alguns porque já estão ali bem adaptados à sua igreja e não quer sair. Fica com medo de serem colocados para fora, de serem excluídos, de não aceitarem mais ele ali. E aí eles aceitam aquela doutrina mesmo enxergando que não está coerente com o que está na palavra de Deus. Outros abraçam ali aquelas doutrinas da sua denominação e não da palavra de Deus, porque ficam com medo de perder às vezes alguns cargos que ocupam ali na igreja, na denominação, e com isso eles fazem vista grossa para o que realmente a palavra está dizendo e abraçam como verdade o que a sua denominação diz. Outros fazem isso porque perderiam o quê? Fama, perderiam status, perderia ali uma boa reputação dentro da igreja que ele faz parte, perderia também alguns privilégios e também, em alguns casos, até uma renda, né?
alguns líderes perderiam até alguma renda. E por isso ignoram muitas vezes o que a palavra de Deus está revelando e falando, para abraçarem com unhas e dentes o que a sua denominação diz e eles defendem como verdade. E a gente vê que isso já acontecia lá nos dias de Jesus. A gente vê que alguns sacerdotes, algumas autoridades judaicas creram em Jesus, mas não confessavam a Jesus como Senhor, com medo de serem expulsos. Nós vamos ver isso aí em João 12, versículos 42 e 43. Em João 12, 42 diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha a declaração que está aí, feita por João. Muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Por quê? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, da igreja deles ali daqueles dias, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eu creio que isso aconteça ainda hoje com relação às verdades que estão contidas aí na palavra de Deus. Muitos preferem crer nas doutrinas de suas próprias igrejas, mesmo enxergando que não estão de acordo com a palavra de Deus, mesmo não enxergando que está de acordo com a Bíblia, para não serem, muitas vezes, talvez até o medo de serem excluídos ali das suas denominações, serem excluídos das suas igrejas. E assim também aconteceu naqueles dias ali, com muitas autoridades nos dias de Jesus, que creram, mas ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga e perderem ali os seus privilégios, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então vamos lá, o que é que Tiago diz aí em Tiago 2, 24? Que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Vamos ler o texto todo de Tiago para nós entendermos melhor ali o que é que Tiago está falando a respeito disso. O homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Tiago 2, versículo 14 em diante, ele vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só a pergunta que Tiago faz. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disto? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha só, queridos, foi pelas obras que a fé se consumou. Quer dizer, Abraão já tinha fé antes daquele episódio de oferecer o seu filho como sacrifício. Mas foi pelas obras, foi por essa obra dele ir lá realmente e sacrificar o seu filho, foi que a fé se consumou. Até então Deus não tinha prova exata da fé de Abraão. E no versículo 23 diz assim: e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu não vejo aqui, queridos, nenhuma contradição com o que o apóstolo Paulo diz e Tiago também. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em Gálatas 3, versículo 10, assim: todos quantos, pois, são das obras da lei,
estão debaixo de maldição. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Obras da lei, deixa aqui bem claro que obras da lei é uma coisa e as boas obras citadas por Tiago é uma outra coisa, não são a mesma coisa. Paulo e Tiago aqui não estão entrando em contradição, tanto que o próprio Paulo ele vai falar sobre a prática dessas boas obras que Tiago aí citou no seu livro. Lá em Efésios 2, versículo 8, olha o que Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Primeiramente aqui, dom de Deus não é a fé, é a graça. Eu já ouvi algum líder já pregando que seria a fé. Não, aqui está falando da graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? É a salvação pela graça. Agora, para que essa graça nos alcance, nos dando essa salvação, nós temos que ter fé, nós temos que crer. Então, aquele que tem fé, aquele que crê em Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, que veio morrer pelos nossos pecados, aí sim essa graça nos alcança. Essa graça nos alcança e nos salva. E isso é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. A salvação pela graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé e não por meio de obras. Só que a grande questão é a ausência das obras, a ausência das boas obras. Na vida daquele que tem fé, ela interfere na nossa salvação? Ela interfere na salvação daquele que tem fé, as boas obras, a ausência da prática das boas obras? Ou seja, a pessoa tem fé, mas não tem obras. E aí, pode ser salvo? Tiago vai dizer lá no versículo 18, né? Tiago 2: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, queridos, a prática das boas obras não é somente também, às vezes a gente pensa que é só ajudar o próximo, né? E a gente vai ver que não é somente ajuda ao próximo. A gente vai entender aqui quais são essas boas obras. Então, praticar as boas obras é quando você materializa essa sua fé de alguma forma. De alguma forma você materializa essa sua fé, você está praticando boas obras. Você pode materializar essa sua fé sendo honesto, né? Não sendo corrupto, não sendo ladrão, não aceitando suborno, propina. Você pode materializar essa sua fé e vai se tornar uma prática de boas obras. Você falando sempre a verdade, não mentindo. E vira e mexe, somos tentados a mentir para se sair de uma situação. E você sofre a consequência, mas você fala a verdade. Você sofre a punição, mas você está ali sendo verdadeiro, sendo sincero. Você está praticando boas obras fazendo isso. Você está praticando boas obras dando bom testemunho. Por exemplo, Abraão, ele materializou ali a sua fé ao oferecer sobre o altar o seu filho Isaque. Está no versículo 21 de Tiago 2. Então ele pratica a boa obra ali, quando ele materializa aquela fé que ele disse que tinha, e de fato ele tinha. Quando Deus pede Isaque, ele vai e oferece no altar, sobre o altar, como sacrifício. Raabe também, ela vai materializar sua fé quando ela esconde ali os espias. O texto vai dizer aí no versículo 25 que Raabe ela praticou boas obras quando recolheu ali os emissários e os despediu por outro caminho. Então ela praticou boa obra, porque aquela fé que ela tinha no Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ela materializou aquilo, mostrando de fato que ela cria que Deus era o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Agora nós vamos entender aqui se a prática das boas obras ela acontece de forma automática na vida daquele que é cristão, na vida daquele que é crente, na vida daquele que aceitou um dia Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
Porque lá em Efésios 2, versículo 10, Paulo vai dizer assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui alguns entendem que aqueles que têm Cristo praticam automaticamente as boas obras. Só que Paulo não está dizendo isso aqui. É uma questão de interpretação. Quando você quer defender aquilo que você pensa, você usa o texto a seu favor. Mas vamos aqui analisar em um outro ponto de vista. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Não quer dizer que todos estão conseguindo andar. E quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de si, ele é impulsionado a praticar as boas obras. Só que você é impulsionado, mas muitas vezes você não faz, você não pratica. E Tiago estava vendo isso naqueles dias. Tiago não escreveu ali para pessoas ímpias. Tiago escreveu para a igreja. Foi para a igreja que ele estava escrevendo. E ele estava percebendo que tinha pessoas que tinham abraçado a verdadeira fé, a fé genuína. Tiago não está falando para pessoas que estavam vivenciando uma fé falsa, uma fé fingida. Tiago não está falando aqui para os fingidos, para os convencidos, como a gente às vezes ouve falar. Não, Tiago está falando... Tiago não iria nem perder tempo com essas pessoas que não estavam vivenciando uma fé verdadeira. Tiago não ia perder tempo com essas pessoas. Tiago não vai perder tempo com o ímpio ou com aquele que está ali dentro da igreja sem estar vivenciando a verdadeira fé. Tiago está exortando a igreja, exortando aqueles que abraçaram de forma verdadeira a fé em Cristo Jesus. E ele estava percebendo que algumas pessoas não estavam praticando as boas obras, principalmente aquele cita aí: se algum irmão ou alguma irmã estiverem carecidos do alimento cotidiano e do que se vestir, o que adianta vocês orarem, desejando tudo de bom para eles, se vocês não os ajudam em alguma coisa? Que proveito tem nisto? Tiago pergunta: que proveito tem isto? Apenas orar, se você vê que ele precisa de alimento, precisa de vestimenta, ele tem suas necessidades e você não ajuda. Então aquele que tem fé, mas não tem obras, essa fé é uma fé morta. E ele questiona: será que semelhante fé pode salvá-lo? Está aí em Tiago 2,14 em diante. Então, se Tiago está dando essa advertência para o crente, para o cristão, para a igreja, é porque a coisa não é de forma automática. Porque se fosse de forma automática, querido, Tiago não ia estar perdendo tempo. Ele ia entender que se alguns não estavam praticando as boas obras é porque não tinham abraçado a verdadeira fé. E os que verdadeiramente abraçaram a fé em Cristo Jesus, Deus os programou para que praticassem as boas obras. Então Tiago não ia perder tempo com isso. Ele ia entender que Deus tinha programado aquele que aceitasse a Jesus a praticar as boas obras. Ele não ia estar aqui gastando o tempo dele em estar dando essa advertência, em estar exortando a igreja. Então a gente vê que a coisa não é de forma automática. O próprio Jesus, ele vai dar uma palavra nesse sentido também lá em João 15. João 15, versículo 1 em diante, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Olha só. Jesus é a videira, é a árvore. Deus é o agricultor. Nós somos os ramos desta árvore, desta videira que é Jesus. E Jesus diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus vem e corta. Então não é automático. Como é que nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos Jesus como Senhor? Se Deus nos programou para praticarmos as boas obras e é de forma automática, por que Jesus está sendo duro desse jeito com nós mesmos? Todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus vem, meu Pai vem como agricultor e corta. Não vai ter mais parte comigo. Não vai ter parte no meu reino. Então não faz sentido entendermos que a coisa é de forma automática. Porque não é de forma automática. Nós estamos sendo cobrados por Jesus
nós estamos sendo advertidos por Tiago. Nós temos várias advertências na palavra de Deus para que sejamos frutíferos. Se a coisa fosse automática, nós não estaríamos sendo cobrados. E nós poderíamos até alegar, não, eu não estou dando fruto porque Deus não quis que eu desse fruto, Deus não me programou para dar fruto. Então não é automático, vai ser requerido de você, que você dê fruto, que você pratique as boas obras. Não adianta dizer apenas que tem fé. Inclusive, lá em Mateus 25:31, vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então Jesus, quando vier na sua glória, com seus anjos, ele vai se assentar no seu trono, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Mas aí é que está. Ele vai questionar quem? Ele vai questionar a sua igreja. Ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Não faz sentido aqui você achar que quando ele diz aqui e todas as nações serão reunidas, não quer dizer que o ímpio também ali vai ser questionado por Jesus com relação às suas obras. Porque aí sim estaríamos defendendo salvação pelas obras. O ímpio que está lá andando nos seus pecados, mas tem um coração às vezes mais generoso até de que certos cristãos, e ele alegar que por ele ser generoso, bonzinho, ajudar muitas pessoas, ele reivindicar a salvação pelas suas obras, pelas suas boas obras, mesmo tendo uma vida de pecado. Então a gente entende aqui que está reunido diante de Jesus toda a sua igreja, e Jesus vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E quem é que Jesus coloca à sua direita? Aqueles que praticaram as boas obras. Todos ali têm fé, tiveram fé, todos, tanto os da direita como os da esquerda. Mas uns tiveram fé e praticaram boas obras, e outros tiveram fé sem obras. E aqueles que tinham fé, mas não tinham obras, esses estavam indo para a perdição. Mas os que tinham fé e praticaram as boas obras, esses estavam sendo salvos, né? E ele vai dizer então lá no versículo 34: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estavam à sua esquerda, ele vai dizer no versículo 41: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Todos tinham fé, mas uns praticaram. Quais eram as boas obras que Jesus está citando ali no texto? Eu tive fome, deste-me o que comer. Tive sede, deste-me o que beber. Então Jesus vai dizer que esteve nu, eles deram o que vestir. Jesus precisou de hospedagem, eles deram hospedagem. Estava doente, foram visitar. Estava preso, encarcerado, foi também ver, foi visitar, preso, encarcerado. E eles vão perguntar: quando foi que o Senhor esteve assim, nós fizemos tudo isso para contigo? E ele vai dizer: toda vez que fizestes a um destes meus pequeninos, ou seja, a um destes necessitados que precisaram disto, vocês estavam fazendo a mim. E quando deixaram de fazer, foi a mim também que vocês estavam deixando de fazer. E cada um ali foi julgado. Uns fé com obras, outros fé sem as obras. E é isso que Tiago está condenando, queridos. Então a coisa não é de forma automática. Deus requer de nós que materializemos essa nossa fé. Não basta ter somente fé. Você tem que praticar as boas obras. Mas você não é salvo pelas obras. Tanto que você vai ver ali na vida de Cornélio, lá em Atos capítulo, se eu não me engano, capítulo 9 ou 10, deixa eu só verificar aqui. Atos, aqui no livro de Atos, você vai ver ali a vida de Cornélio, centurião Cornélio, capítulo 10, Atos capítulo 10. Praticava as boas obras, ajudava muito as pessoas necessitadas, orava sempre a Deus, mas ele ia ser salvo por isso? Não. E olha que o texto nem diz que
Cornélio aqui andava em pecado, mas ele praticava as boas obras e não diz nem que andava em pecado, mas mesmo assim ele não ia ser salvo. Precisou Deus enviar Pedro até ele para que pregasse Jesus e ele e todos de sua casa crescem em Jesus para serem salvos. E assim aconteceu. E eles receberam o Espírito Santo. E todos ali receberam a salvação, porque creram em Jesus. Se dependesse só das boas obras, ele ia para o inferno. Então, queridos, as boas obras não salvam por si só, mas ela tem papel fundamental e interfere na salvação daquele que tem fé. Quando a gente diz que as obras não salvam, é para aqueles que acham que vão ser salvos, mesmo estando no pecado, na prostituição, nos adultérios da vida e fazendo muitas coisas erradas aí, que a palavra de Deus condena, mas eles se justificam que são bondosos, que praticam boas obras, que têm um coração generoso, e Deus vai levar isso em conta e irá colocá-los no céu. Então a gente sabe que não. Mas também não quer dizer que você que tem fé, somente a fé também lhe garante a salvação. Tiago está dizendo que a fé sem as obras, ela é morta. A não ser aquele que recebe a Jesus, tem fé e em seguida morre. Não precisou realmente das obras. Mas do contrário, que pratiquemos as boas obras, para que através delas Deus possa ver verdadeiramente a nossa fé. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.